com atraso, o pessoal ia entrando aí pacientemente. Será que já tá funcionando? Não. Tá dizendo que tá ao vivo, Ah, tá. Tem gente falando. mas será que o Wi-Fi tá funcionando aí da casa, velho? Acho Pessoal que for entrando aí, por gentileza, boa noite, né? Um pouco de atraso para começar e por isso pedindo desculpa aqui, houve um problema técnico, digamos assim, e vamos dando ok se vocês estão conseguindo escutar. A gente colocou o fone de ouvido aqui e tá tudo ok? Olha lá, ó. Gustavo, Leris, Luciano, pessoal dando ok aí. Bom, boa noite, pessoal, né? Inicialmente pedir desculpas a vocês pela demora, mas dando continuidade a esse projeto que é Experiências Compartilhadas. Acabamos de colocar no YouTube a palestra aqui, a conversa, na verdade, nada de palestra, com o Dr. Lucas Menezes, que é irmão de Jurandir, como eu coloquei hoje um vídeo deles, né? E eu acho que, de novo, só reiterar que esse projeto de Experiências Compartilhadas, ele é justamente porque nós queremos passar a nossa versão de estudo, nosso método, nossa forma de estudar com vocês, para que vocês não se sintam pressionados a se adequar a tudo que vocês veem no mercado, ou tudo que vocês veem, mas sem aqui querer combater qualquer curso, qualquer ideologia, ou querer trazer vocês a, enfim, fazer qualquer coisa assim impositiva, tá? Acho que essa é a liberdade que nós queremos dar. Então, justamente porque quando eu passei, eu percebi isso, eu estava conversando com o Jurandir mais cedo, que conversando com alguns colegas, nós víamos métodos completamente distintos, métodos completamente diferentes. E isso fazia crer que não existia um método só, né? Então essa é a versão, essa é a ideia do projeto Experiências Compartilhadas. Eu queria aqui desejar boa noite, né, a todos vocês que estão aí nos assistindo. Meu colega aqui, apresentar a vocês, Jurandir Ferreira, é um colega de trabalho também, é o seccional, para o seccional como se fosse o chefe, assim, na PFN aqui de Mogi das Cruzes, e que é irmão de Lucas também, que se apresentou terça-feira, e com muito carinho, com muito orgulho mesmo, vendo que é um cara vocacionado, vendo que é uma pessoa também com os olhos de procuradora fazenda, também teve um estágio belíssimo em Campina Grande, e me ensina bastante, sabe? É bom ver nele toda essa vocação, esse trilhar, esse caminho que vai ser belo e lindo, como ele já vem fazendo, como ele já vem inspirando. A gente costuma falar em Mogi das Cruzes que Jurandir promoveu o efeito Jurandir, né? O efeito Jurandir de impulsionar todos a promover mudanças em prol realmente de uma melhora. Então, com muito orgulho, com muito carinho, Jurandir, fica à vontade para conversar aqui sobre sua trajetória, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Duque também, né? É um prazer estar aqui com um amigo como Felipe Duque, também quero dizer aqui que eu sou fã dele, sou fã desse trabalho dele aí com vocês. Vocês, assim, tem que saber que isso não tem preço, tem uma pessoa tão bem intencionada assim, a ajudar, e ele é realmente preocupado com ajudar os outros. É uma coisa difícil, principalmente difícil depois que você assume o cargo como esse da gente, que acaba sugando mesmo, assim, boa parte da disponibilidade, tanto de tempo quanto de causar cansaço e tal, né? Então, valorizem isso aí. E, enfim, é um prazer aqui com vocês também poderem contribuir. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu fui professor durante um tempo, então para mim estar podendo repassar essas informações também, até pelo fato de ser muito apegado à procuradoria. Eu sou muito, como o Felipe falou, eu sou entusiasta também da instituição, da AGU como um todo, da advocacia do Estado como um todo. Então, não raro vocês vão me ver em discussões pela internet e vão me encontrar por aí dando opiniões, né? Mas, enfim, esse projeto aí do Felipe tem uma coisa bem especial, que é uma coisa que chocou não só ele, mas também a gente, que é essa questão do método, né? E eu fico, assim, especialmente preocupado com vocês vão ver que eu sou um pouquinho mais incisivo com algumas coisas que talvez o Felipe seja um pouquinho mais flexível, mas, por exemplo, eu fico muito preocupado com essa questão do método, de alguém querer vender método, esse é o método da aprovação, e isso é uma coisa que preocupou muito a gente quando está estudando.
Já teve hora de eu com o meu irmão, né, da gente parar e dizer, meu Deus, a gente fez tudo, e agora? O que é que tem? Né? A gente tá fazendo o método errado, então a gente ficava sempre ouvindo falarem de um método, de outro, e Vocês estudavam juntos, mas, tipo, eram jeitos diferentes ou, tipo, tudo igual? isso é muito interessante, porque, como vocês sabem, aí, eu acho que nem sabem, né, mas Lucas, ele sempre foi uma sumidade nos estudos, né? Um cara objetivo e produtivo, é uma esponja de conhecimento. E ele, mais novo que eu, mais recente até no curso, ele já tendia a conseguir absorver mais informação de uma forma bem mais eficiente. Então eu meio que me comparava com ele, até certo ponto, né? Então eu ficava olhando, aquele cara ali tá cavalgando e eu aqui engatinhando. E por muito tempo eu pensei que isso fosse um decréscimo da minha forma de ser, da minha forma de estudar. E eu comecei a me desenvolver exatamente no momento em que eu vi que a gente era diferente. E que a gente não era... não necessariamente ele era melhor que eu, mas eu tentando copiar ele, talvez não tivesse saindo tão bem para mim, né? E daí que foi interessante, por exemplo, eu percebi que eu era mais lento. Mas ao invés de ver isso como um defeito, eu procurei ver as qualidades disso, né? Eu via que ele aprendia mais rápido, então eu sempre me exigi estudar meio que o dobro do tempo que ele estudava, né? Enquanto ele estava no fim de semana, saiu com a namorada e tal, eu ficava aí durante um tempo. O que é massa falar disso é que, tipo, eu tenho um irmão também, né? Eu falei pra vocês. E eu percebia muito isso, eu e Joãozinho também. Nós tínhamos maneiras completamente distintas, assim, de estudar, ou de como ler os livros. Por exemplo, por enquanto eu gostava de ler um pouco mais de livros, o Joãozinho gostava mais da coisa prática, do que cai, do que é preciso, do que é necessário, como é a abordagem prática, né? E aí foi quando eu fui vendo, eu e meu irmão, a gente andava junto, mas mesmo andando junto, nós tínhamos gostos diferentes e não necessariamente eram corretos, só que era o método de absorção de cada um, né? E aí quando eu vi vocês, eu falei, meu irmão, que massa, velho. Dois irmãos que passaram juntos assim, conseguiram realizar um sonho. Tem um fato muito curioso, isso não tem nada a ver, mas eu vou abrir aqui o coração. Quando eu tava tomando posse na Procuradoria da Fazenda com o Jurandir e Lucas, que nós não nos conhecíamos, assim, não éramos amigos, eu peguei o mesmo Uber, né, eu e meus pais, que trouxe eles e os pais deles. Né? E aí o Uber falava, rapaz, eu acabei de pegar uns irmãos que passaram e os pais estavam radiantes, felizes. E eu fazia, caramba, se fosse, acho que eu tinha morrido de coração, assim, porque se eu poder ter essa honra de ter uns pais, assim, de Lucas, eu pude conhecê-los e é maravilhoso, ver essa paixão de ver os filhos realizados. Deve ser uma coisa... Enfim, né, eu confesso que eu comungo se eu vejo esse amor. Foi exatamente onde começou, né, essa história, porque, assim, desde o começo do curso, o pai da gente foi professor da gente durante o curso, né, professor de Direito Empresarial. E ele também é analista judiciário do TRT lá em Campina Grande. E ele tinha passado há uns poucos anos, então ele incentivava a gente desde o começo a fazer prova. Isso é uma coisa interessante. Nossa. Porque no começo todo mundo achava... uma bobagem, a gente é novo demais fazendo prova, levando a sério. Inclusive eu ouvi de uma professora muitíssimo querida, que disse pra mim uma vez, eu sei que você tá estressado, mas não se estresse com isso agora, você é muito novo. Mas o pai da gente desde o começo disse, olha, comece a fazer prova desde o começo. E quando a gente começou a ter uns resultados razoáveis em concurso de nível médio, ele já disse, parta pra próxima. Eu comecei a fazer e nisso eu tava no 5º período do curso e ele estava no 3º período do curso. E aí eu prestei, acho que a primeira prova do superior que eu prestei foi analista do MPU, nós dois prestamos. E logo em seguida eu prestei também para delegado. E o pessoal ficava rindo de mim, no 5º período fazendo prova para delegado da Polícia Federal. Né? Isso aí, né? Isso. Eu sempre soube que eu queria era federal, né? Então foi para delegado da Polícia Federal. Claro que não tinha essa chance toda, né? Mas qual era a intenção do meu pai? Tu queria ser delegado para ser federal, então, como originário? Lá no começo eu pensei nisso. Eu gostava muito do direito penal, né? Se modificam. No começo do curso eu fiquei bem perdido muito tempo. Né? Mas o primeiro passo que eu achei interessante foi exatamente isso. Você só aprende a fazer concurso fazendo. Se você ficar em casa estudando, você vai aprender direito. Você vai aprender conteúdo, você vai aprender assunto, vai aprender a ler, a estudar, mas a fazer prova só aprende fazendo. Então, primeiro, simulado é muito importante, e depois tá lá na hora também, nem o simulado se compara a isso. Né? Então, foi uma coisa que a gente fez o curso inteiro. Todo semestre, pelo menos, a gente tinha uma prova específica para fazer. Mesmo que fosse totalmente alheio ao que a gente estava
Aprendizado, né? Começo. Experiência. Exatamente. Aprendizado. E aí, exatamente nesse tempo aí, quando eu estava no 5º período, aconteceu chegou aquele meteoro na vida da gente, que foi o estágio na Procuradoria de Campina Grande, né? A gente tinha estagiado um tempo no Ministério Público Estadual, eu passei um ano, mais ou menos, no Ministério Público Estadual. Gostei muito, conheci gente que até hoje me serve como modelo. Mas entrar na Procuradoria da Fazenda Nacional, sentir aquele orgulho de defesa do interesse público, de representação do país, ver aquele pessoal muitíssimo mais capacitado do que qualquer pessoa que eu já tenha cruzado, pegando ali, sei lá, todo mês tinha alguma coisa de muito impacto na cidade, né? Eu costumo dizer que eu conheci a Procuradoria da Fazenda em Campina Grande por uma notícia no jornal, que eles tinham bloqueado a FPM da cidade, do município. E aí eu fiquei, rapaz, que coisa séria, né? E aí eu fiz até despretensiosamente a prova para estagiário de lá, porque é uma prova dificílima, não é uma prova normal de se passar, né? Eu era um bom aluno, mas isso eu não esperava que passasse e fui aprovado, né? Tem um ditado que diz que nossos chefes, ou as pessoas que são responsáveis, ou nós nos espelhamos nele, ou nós odiamos, né? E aí, com base nesse ódio, a gente pode ou tentar ser aquilo que ele não era, né? Ou repetir esse mesmo ato. E quem foram esses seus chefes? Eu já sei que os caras são muito bons. É até interessante eu dizer aqui, né? Porque, assim, claro, tem vários procuradores espetaculares lá que ajudaram a gente, inclusive outras pessoas também que não são procuradores, que ajudaram muito ao longo da jornada da gente, mas assim, quem chegou perto mesmo, foi o doutor Arthur Moura, né? E o doutor Caio Graco. Foram dois vetores importantíssimos para a gente, né? E foi interessante, porque exatamente nesse tempo que a gente começou a se dedicar para concurso de nível superior, e a gente, assim, a gente já teve uma primeira coisa que a gente já quis entrar numa faculdade privada, porque a gente sabia que lá depois ia ser bem mais fácil de a gente conseguir uma antecipação de curso, uma coisa assim, porque é interesse da faculdade promover os alunos e, enfim, é uma colusão de interesse, né? E foi de fato o que aconteceu. Até é bom checar que a gente teve um apoio muito grande. Né? Lucas conseguiu antecipar o curso, ele não cursou o 10º período, né? para conseguir tomar posse. Mas quando a gente entrou no estágio, a gente deparou logo de cara com o Dr. Arthur Moura, né? Um cara extremamente disciplinado, culto ao extremo, e que passava isso pra gente. Ele dizia, você não vai chegar a canto nenhum sem disciplina. E eu ficava atrás dele, não, diga como é que eu faço? Eu ainda lembro, eu tô desarrumado, aquele concurseiro, né, típico, lá na sala dele, não, então me diga assim como é que eu faço tal. E ele disse, não, você tem que fazer um quadro de horários. E aí foi um negócio muito interessante, foi uma coisa exatamente que eu herdei do Dr. Arthur Moura, né, do Dr. Arthur, como a gente chama. Foi faça um quadro de horários. Com isso, eu que era mais inerte, mais preguiçosão, mais organizado, consegui pegar o meu dia e saber hora a hora que eu estava fazendo no dia. Então eu tinha hora para dormir, eu tinha hora para parar e ir no banheiro, eu tinha hora para basicamente tudo no meu dia. E assim, a força de vontade junto com a disciplina tem um negócio interessante, né? A força do hábito, aquela história, né? O hábito vai lhe prendendo. E com o tempo eu comecei a usar a minha inércia em favor do meu hábito. Então começou meu quadro de horários deixou de ser uma coisa de força de vontade e passou a ser uma coisa da minha inércia. Então já era hora de acordar, já era hora de sentar e enfim, eu sempre botava na minha cabeça que o que importava era o segundo ao segundo. Era eu estudar, absorver, não importava se eu pegava um livro e lia 100 páginas no dia. De que valesse 100 páginas se eu não tinha absorvido aquilo que eu precisava para fazer a prova, né? E aí, enfim, eu tinha esse horário de estudo. No início foram 4 horas por dia, aquelas 4 disciplinas principais, né? Constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Depois comecei a empurrar mais já na preparação para a primeira fase, né? Isso, eu não sabia a primeira fase que ainda, no 5º período, né? Quando terminou o 5º período, primeiro semestre na procuradoria, eu já queria ser procurador da Fazenda Nacional. Já estava estagiando lá, né? Exatamente. No fim do primeiro semestre como estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional, lá em Campina Grande, eu já estava irremediavelmente apaixonado pela função. Né? E o doutor Arthur Moura, o doutor Caio Graco davam mais gás e traziam mais incentivo para a gente. Né? Ainda me lembro, na realidade,
de todo tipo de incentivo que o pessoal dava. Teve até um professor que chegou a falar para mim, eu disse, eu quero passar no próximo curso, você acha que dá? Ele disse, olha, eu acho que não dá, eu acho que você vai ficar louco se você tentar. Aí eu disse, beleza, eu fico louco e o que sobrar no fim eu junto. Não fiquei louco, não fiquei tão louco, né? Mas, enfim. E a gente prosseguiu com essa questão do quadro de horários. E aí entrou a parte interessante também em relação ao que eu estava fazendo nesse tempo de estudo, né? Porque a gente tinha uma base, a gente sempre teve uma base doutrinária boa. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração, porque a gente não pode dizer só, a gente chegou e fez um super estudo de lei seca, como se tivesse sido a única coisa que a gente fez, não foi. A gente, durante o curso, a gente tentou fazer uma base bem feita. Mas tinha outro lado da moeda que a gente não estava vendo. Que dentro da perspectiva que a gente estava, a gente não ia passar na primeira fase do concurso com doutrina pesada, falando 1000 teorias ou explicando uma coisa ou outra, só com entendimento das coisas, né? A primeira fase exige um decoreba. Exige que você leia a legislação, releia, leia súmula, teses, aqueles temas repetitivos, aquelas coisas, e releia até, mesmo que você não entenda, mas que a coisa ressoe na sua cabeça de certa forma. Tem coisa que, hoje em dia, como procurador, é que a gente, na prática, entende de verdade, né? Que a gente mexe efetivamente, mas que na época a gente teve que ler rápido e teve que decorar para o prova objetivo, né? A prova objetivo sempre foi, a gente soube que ia ser a barreira da gente, né? E aí, nesse quadro de horários, aí entrou a participação do Dr. Caio Graco, né? Exatamente, a gente geralmente diz que os dois se viram como dois pesos, assim, de medida pra gente, porque talvez, enquanto o Dr. Arthur era muito de doutrinário, muita coisa assim, o Dr. Caio chegava na prática assim e dizia, você não vai passar em nada se você ficar lendo livro, pega a lei e vai ler. E a gente sabe que não é verdade, porque tem gente que passa, de fato, estudando só... Tem colegas da gente até que falaram isso, né? Mas talvez fosse demorar um pouquinho mais. Ou talvez não fosse ideal para a condição que a gente estava no momento, né? Então, o que foi que a gente fez, na realidade, quando a gente sabia que podia sair naquele semestre o concurso da Procuradoria? A gente selecionou a legislação na internet, tá no Planalto, fui colocando tudo no Word, a gente fez alguns tomos. Tomos de leis, né? Como fosse super vademecums. E aí a gente deixou um espaço do lado, uns 5 centímetros, já para anotação, e imprimiu 3 tomos gigantes de legislação, só lei seca, e saiu lendo, saiu vencendo. E aí, agora sim, a gente já estava numa fase um pouquinho avançada da doutrina, e dizer o direito era o feijão com arroz. A gente, principalmente eu tirava, os professores provavelmente não gostavam disso. Mas a gente, na hora de muitas aulas, eu parava para ler informativo. Caramba. Tirando ali, no fim do estudo para Procuradoria Fazenda Nacional, só não lia, eu lia os informativos de direito tributário, financeiro, essas coisas, diretamente do STJ. Mas a hora de aula, em regra, eu ia para isso. Inclusive, foi uma pergunta de alguém que me fez esses dias, como foi que eu conciliei a faculdade com os estudos. Não foi nem só a faculdade. Eu vou até dizer para vocês... Né? Você está estagiando, exatamente. Você conseguiu estagiar e estudar. E durante um tempo eu trabalhei, estagiei e estudei ao mesmo tempo, né? Então, na realidade eu tinha o meu quadro de horários, eu tinha a faculdade, eu tinha estágio e eu tinha trabalho. Todos os dias. Essa fase é muito difícil, bicho. Exatamente. E não é que necessariamente no começo do curso eu precisasse, mas tinha uma coisa, um dizer que recuava na minha cabeça, que era... Até eu já falei com vocês, quem tem tempo, perde tempo. E quem não tem tempo, arruma tempo. E eu me achava um crianção sem noção de vida. Sem noção de tempo. Cara, do jeito que eu tô aqui, eu vou acabar estragando meu tempo todinho. Ficar assistindo bobagem, enfim, não fazer nada produtivo. Então eu me ocupei. Basicamente eu me ocupei para tentar amadurecer. Tem essa coisa um pouco até autoflagelante, mas eu gosto de me colocar em situações que sejam estressantes, mas que vão trazer alguma coisa, né? E as séries estavam em dia? Hã? As séries estavam em dia? Não. Aí foi quando as séries começaram a sair de dia, parei de assistir Naruto, anime e tudo, lá por 2013, por aí. Mas eu deixei mesmo essas coisas de lado. E aí teve isso, né? E o bacana foi isso, chegou um ponto
do meu trabalho, depois de um ano trabalhando, que eu pensei, eu já criei a responsabilidade. Agora, se eu largar, eu consigo colocar isso como estudo. E eu consegui. Eu consegui passar para um horário de 8 horas por dia. Foi o horário que eu segurei por isso fazendo faculdade, estágio? Isso, aí era faculdade, estágio. E a faculdade tem uma coisa bem específica. Caramba, velho. Eu sempre gostei muito da faculdade, sempre fui uma pessoa muito acadêmica e era muito apegado principalmente aos meus professores. Tem uns professores queridíssimos e tal. E eu tive uma super desilusão no 5º período. E eu vi o seguinte, que ou eu estudava para a faculdade ou eu estudava para o concurso. Qual foi a coisa boa de ver? Foi que, como eu estava estudando bem direito, e eu não estava estudando, por exemplo, para analista, para técnico que não exigia um conhecimento tão aprofundado, porque vocês vão ver com o tempo que o concurso de procurador, assim como outros de outros cargos, defensor, né, MP, magistratura, vão exigir de vocês um certo entendimento. Vão exigir entendimento de vocês. Então, você tem que estudar no começo para fazer uma base boa e criar entendimento das coisas mesmo, se você tiver tempo, claro. Então, o que eu fui vendo foi que parei de estudar para as provas da faculdade, mas esse estudo para o concurso estava me fazendo suprir muito bem. Quando eu chegava em determinado ponto da faculdade, determinado assunto, eu já tinha estudado aquilo, eu já dominava aquilo, eu já fazia prova com aquele conhecimento. Então, quando não supria nesse sentido, supria no sentido de ter me ensinado a fazer provas, o estudo para concurso. Então, eu acabava me dando bem. Eu ainda lembro que na 10º período teve algumas disciplinas que eu passei no limite. O que eu acho legal, assim, é que tu falasse uma coisa importante, né? Que quando tu tavas mais atarefado, ou quando você tinha mais coisas na vida, foi no período que mais as coisas ou aconteceram, ou de fato rendeu nos estudos, né? Porque você cresce. Não são as tem coisas opção, que crescem, você cresce. Você tem eu vejo muito essa força na fraqueza, né? Que quando a gente tá mais fraco, é quando eu me sinto mais forte. Eu tive algumas passagens na vida assim que eu senti definitivamente isso. E nesse período de conciliar trabalho com faculdade, por exemplo, e estudar para concursos é uma coisa assim que... E aí você envolve relacionamentos afetivos, amorosos, família. Então, como conciliar isso tudo, né? Isso eu realmente ainda não sei, porque eu acho que sempre vai ser um depende. As pessoas perguntam, como é que faz isso? Caramba, literalmente, eu me sentia sempre, eu falava um pêndulo, né? Que ora eu estava mais para os estudos, ora eu estava mais nos relacionamentos familiares, ora eu estava mais... Então, às vezes era difícil encontrar esse equilíbrio. Então, isso é um grande desafio e é constante, tá? Esse desafio, ele, enquanto você adormece, enquanto você acha que tudo está perfeito, você vê que existe uma falta, existe um vazio, existe uma necessidade de adaptação para que nada seja tão intenso que você renuncie à sua própria vida, às buscas pelo essencial. E isso é um grande desafio constante, né? O que eu achei legal foi que isso também eu compartilho, né? Quando você está mais complicado na fase de vida, é quando talvez tem aquele start necessário, que você vê o brilho nos olhos, você faz, poxa, ou é agora. Eu não tenho outra alternativa, né? Mas muito bacana, bicho, muito bom ver esse seu querer, de onde surgiu esse estralo. Mas me fala, assim, pro pessoal também que tá, como é que foi o teu estudo para o concurso da PFN na primeira fase, puxando para esse ponto, né? Se você quiser discorrer sobre o resto, pode ficar à vontade. Aqui o espaço é completamente seu, meu irmão. Eu acho que é melhor a gente concentrar, por enquanto, na primeira fase, né? Porque cada fase é diferente. É outro concurso, cada fase, né? Inclusive a dos títulos. Mas, enfim... A gente teve exatamente esse baque. Quando sempre que eu falo a gente é porque eu tô falando e de Lucas, né? Porque, como eu disse, a gente tinha um estudo de base. Então a gente não estava preparado para decorar súmula, para decorar tese, para decorar lei seca. Até chegar do Dr. Caio e falar, não dá, assim não dá. Inclusive ele me deu um esculacho certa vez que eu fui falar da teoria da proporcionalidade lá do direito alemão e... Aí ele deu um corte, para que você está estudando isso? Não, Caio, não, para agora, você está bom de doutrina. Era bem interessante, né? Mas aí a gente viu que a gente tinha que objetivizar as coisas. A gente tinha que objetivizar, nem que fosse por um tempo. Para minha surpresa, para minha felicidade, o estudo de base, o estudo de entendimento facilitou muito a leitura de lei seca. Então, de repente, a lei seca fazia todo sentido para mim. E eu comecei a ver que era um absurdo um profissional de direito, um jurista, principalmente um procurador, ser procurador sem conhecer a lei.
Tem ali, às vezes, um parágrafo, um vírgula ali que é importantíssimo, você tem que saber aquilo. Como é que a gente vai aplicar o que a gente não conhece? Legal. A gente não vai aplicar doutrina no dia a dia, aplicar a lei usando a doutrina, se for o caso, né? Então, é um estudo voltado para isso. E assim, eu costumo dizer que tem quatro pilares esse estudo, ou teve, né, pra gente. Teve a questão da jurisprudência, que a gente tem que estar atualizadíssimo, pelo menos 2 anos para esse concurso. Teve os simulados semanais, que sempre servem como um autoexame, um raio-x de você mesmo. Você faz o simulado ali, a gente fazia sempre no domingo pela manhã. Vocês imprimiam aleatoriamente as questões? A gente imprimia qualquer concurso, a gente fazia preferencialmente procuradoria. Mas lá no que concurso também eles têm... Filtro? Não filtro, eles disponibilizavam a própria prova. E a gente imprimia a prova. Entendi. Já era a prova. Para surpresa da gente, a gente não fazia só de procuradoria, a gente sempre fazia até de magistratura estadual e de defensoria estadual, coisa assim. E para surpresa da gente, a gente sempre ficava na mesma média nas provas. A gente foi vendo que com o tempo a gente ficou bom em fazer prova, não foi? E é isso que é a prova objetiva que é de você, né? Necessariamente. Enfim, a gente foi passando com essa história e aí eu fui vendo isso. Em primeiro lugar, a jurisprudência tem que estar toda atualizada. O estudo também por simulado semanal para a gente foi importantíssimo. Teve a lei seca nesse meio aí, né, que foi uma leitura muitíssimo... O que é que tu acha que foi diferencial assim, por matéria, até para ficar até melhor assim, para sistematizar em relação a base que tu falasse, constitucional, administrativo, tributário e processo civil, que são essas 4 especificamente. Diz aí, constitucional, por exemplo. O que foi que diferenciou no estudo, né? O que é que foi assim, mais essencial no que tange a primeira fase, né? Para direito constitucional, qualquer fase, teve uma coisa interessante, o doutor Arthur falou pra gente. Ele disse no 5º período, ele falou para mim, você vai ler todos os dias a Constituição Federal, do artigo 145 até o artigo 196. A parte tributária, a parte E a previdenciária. parte econômica. Ele disse, você vai ler um dia indo e outro dia voltando. Todos os dias. E eu comecei a fazer isso. Eu ia pra aula e ficava lendo. E eu não entendia nada no começo. E depois começou a estudar, fazer sentido. E aí eu vi muita gente falando, olha, leia a Constituição inteira, porque você começa a acertar questões de outras matérias que você não sabe. Verdade. Você começa a acertar direito penal, você começa a acertar previdenciário. Previdenciário está boa parte na Constituição. Financeiro, se você sabe a Constituição, você está já meio caminho andado também, né? Então isso começou a ser muito importante, né? Então tem 2 lados. Você tem que saber a base constitucional, mas essa leitura da lei é importantíssima. Depois tem essa questão de administrativo, né? Direito administrativo ele é quase inteiramente doutrinário também, né? Eu não falei no começo, mas a gente usou, como o Lucas falou ontem, várias doutrinas. Inclusive, cada um tem a sua favorita. Até nisso a gente foi diferente. Então, a gente usava livros diferentes. A gente chegava a ler até assim o que outro lia. Sim, entendi. Mas, por exemplo, enquanto o Lucas gostava muito de Pedro Lenz, que eu acho um livro excepcional, eu queria ter esse gás dele para decorar tanta informação assim, eu adorava o Novelino. Caramba. Pra mim, o Novelino foi Isso é bom ficar registrado, bicho. Pra vocês que estão vendo aí, pra ver irmãos, própria casa, acho que mesmo educação, faculdade, colégio, né? Enfim, discussões. E até nisso, doutrinas diferentes quanto ao tema, né? Pra você ver como a forma de absorção é diferente nisso. Porque tinha isso. Cada doutrinador falava de um jeito que um ou outro entendia melhor. Né? Eu adorava a escrita do Novelino. E aí, administrativo, como a gente estava falando, a base da gente foi também por orientação do Dr. Arthur, né? O Carvalho Filho. Carvalho Filho foi a base inteira da gente do direito administrativo. Também depois, Agora sim, você lê uma vez, você entende. Sei. Tem gente chamando de cavalinho, tem gente chamando cavalinho também. Eu fui perguntar isso, o cara falou, que intimidade. Um professor chegou a dizer pra mim. E aí, enfim, teve outros também que a gente chegou a ler, mas a base foi ele, principalmente. Essa base foi muito boa. Depois a gente fez a mesma coisa, partiu para súmula, entendimento jurisprudencial, principalmente súmula, que tem muito direito administrativo. E algumas leis administrativas. A questão é que não dá pra gente falar, da mesma forma que Felipe tá falando aqui, de uma coisa ou outra que não dá pra você falar, você tem que ir no feeling, como é tudo na vida, né? Então, em relação a cada coisa, tem uma cobrança diferente que vai exigir de você. Você não vai pegar qualquer concurso e dizer, em concurso geral, só cai Constituição seca, ou então só cai doutrina seca. Depende do concurso, depende do tema. Você, por exemplo, em tal concurso cai tal assunto. Pronto, tal assunto cai. A lei ou cai a doutrina? Tu me lembrasse uma coisa, né, que foi muito bacana, assim, o Jandir trouxe aqui, né? Tipo,
Na prova da PFN de 2012, né, que não foi a nossa, a gente fez a de 2015. Na prova de 2012, se você olhar a prova de processo civil, e aí eu faço o convite a você, veja, quer dizer, particularmente, né, eu achei a prova de processo civil de 2012 muito difícil. Isso era muito mais difícil de processo civil que já vi, né? Assim, quando eu fiz a prova da PFN em 2012, quando isso aí, tem umas coisas que são muito bacanas, assim, que eu acho que vale a pena compartilhar. O sentimento de impotência que eu tive quando eu estava em 2013, 14, 15, enfim, nos anos anteriores, eu não me recordo exatamente a data, mas quando eu fiz a prova da PFN em 2012, falei, eu nunca vou passar nessa prova. Você acredita que eu desisti de estudar processo civil para o objetivo? Eu desisti quando eu estava prestes, assim, esse sprint, esses últimos meses aí para fazer a prova da procuradoria, eu pensei, e processo civil, está o quê? Velho, se ele só faz a prova daquela, igual a 2012, eu vou me ferrar, não vou acertar. E a curiosidade, então, portanto, é que a prova de processo civil foi muito difícil em 2012, pelo menos na minha convicção, isso me fez querer desistir, isso me fez querer achar que eu nunca chegaria no concurso da PFN, e aqui eu divido com vocês esse sentimento. Mas quem se preparou especificamente, como por exemplo em processo civil, eu fiz um estudo dedicado, porque se em 2012 foi assim, em 2015, né, mataria de novo. E não desmerecendo a prova de 2015, mas dessa vez, a prova, por exemplo, de Constitucional de 2015, ela foi um terror, assim. Ela caiu aquela parte histórica da Constituição brasileira, assim, que poucas pessoas leem cotidianamente, né? Aqui então, nem tinha em livro, tinha coisa ali que não tinha. Por isso que vale a pena frisar essa questão da diferença, às vezes, das matérias, assim, que um livro pode suprir, mas, né, não... Você tem que considerar os vários fatores que envolvem aquela prova, né? Sim. Que banca tá ali, o que é que tá na moda na hora, né? E que postura as bancas costumam adotar. Fala logo do processo civil, então, o que é que tu fizesse? Enfim, processo civil, aí você vê, né? Já é a diferença. Tô conseguindo ler direito, mas depois a gente responde e o Jurandir vai se comprometer a responder também os comentários, a gente vai ler com muito carinho. Exatamente. Enfim, processo civil, você vê, até nisso também tem essa diferença de Lucas para mim. Ele falou que ele gostou muito de Daniel Neves, né? Uhum. Eu detestei a leitura do Daniel Neves. Eu não consegui ler aquele direito, sabe? Eu estudei por Didier. Uhum. O livro dele, apesar dele ser uma pessoa muito despojada, engraçado nas aulas, o livro dele tem uma leitura espetacular, né? Então, eu li os livros do Didier, eu priorizava isso, isso me deu uma base muito boa, né? E boa parte também, o que deu base boa pra gente de processo civil foi o trabalho na Procuradoria Nacional. Processo civil e em tributário, que já é o próximo tema também, né? O que é importantíssimo no processo civil para a Procuradoria Nacional é execução fiscal. Sim. Você tem que dominar totalmente. Você não chegasse a ler aqueles livros Fazenda Pública em Juízo, de lá na Carneiro da Cunha? Eu li Fazenda Pública em Juízo durante o estágio, por ordem do Dr. Arthur também. E ele foi boa parte... Na realidade, eu li ele antes de ler o Didier. Uhum. Ele foi a minha base do processo civil. Massa. E depois o Poder Público em Juízo do Guilherme Barros, né, que era um livro mais atualizado e tal, e excelente também. Então tem essa parte em processo civil, né? E sempre a gente lendo tudo que diz respeito à fazenda pública, porque em relação à fazenda pública a gente tem um microsistema de processo civil já. Mas em relação à fazenda nacional é outro microsistema, é uma coisa muito mais específica. No dia a dia tem coisa que não adianta, tem coisa que a gente tem que ver na prática, que tem que ter um parecer, né, sobre aquilo, orientando. Então é bem diferente, né? E também a parte de tributário, né? Que seria a próxima dessas disciplinas, porque direito tributário, para a Procuradoria Nacional, para procuradorias é onde cai mais pesado. Para a Procuradoria Nacional não existe concurso que cobre tão pesado quanto a Procuradoria Nacional. Não é só no prisma teórico, também no prisma prático. E foi nisso que ajudou, né? Chegou a ter a minha arguição na prova oral, por exemplo, foi sobre contribuições. E muitos aspectos práticos, sabe? E que respondeu uma pergunta sobre declaração, né, construção de crédito tributário e tal. E eles vinham perguntando várias hipóteses diferentes que eu só sabia porque eu tinha respondido ali no processo de algumas exceções para executividade, uma coisa ou outra, e eu sabia contar aquilo. Então, para mim, era tudo imaginar tudo o caso lógico. Prático, né? Exatamente. E foi, isso é uma coisa que a realidade, às vezes, a prática, ela te dá isso. Quando você fala, imagine, sei lá, aquela que dizia direito fala, né? Imagine a seguinte situação hipotética. E aí você consegue imaginar o caso concreto e literalmente como aconteceu, a parte protocolando, qual seria o próximo passo, o que é que o juiz faria. Né? E essa parte prática
do dia a dia, às vezes dá essa possibilidade de você até se imaginar como você faria direto do discussível, de uma questão objetiva, o que é que seria razoável, né? O que é que seria razoável? Isso é muito interessante, né? Quem fala muito disso, por exemplo, é o Lucas, que é muito bom em prova. Sim. Ele diz, eu não sabia esse assunto, mas eu achei razoável o que ele falou aí. E é interessante isso. Mas enfim, aí em direito tributário, teve muito isso também, né? Em relação à doutrina, direito tributário, a gente estudou desde o começo o livro do Ricardo Alexandre, né? Conterrâneo da gente. Inclusive, ele foi servidor na Procuradoria de Campina Grande. Foi? Isso. E, enfim, um livro né? excelente, ele transformou o direito tributário, né? Ele não só um autor de concurso, ele é um cara que trouxe o fogo dos deuses, né, foi Prometeu do direito tributário. Mas, enfim, eu também um livro muito bom, né? E, enfim, eu acho que em síntese, né? Meu estudo girou em torno da doutrina. Que são 60 jurisprudência, questões, né? Essas 4. Exatamente, que são mais pesadas. Depois delas, aí eu comecei a dar preferência para direito financeiro. E aí, direito financeiro, eu usei o livro primeiro do Harrison Leite, mas o que eu mais gostei foi o do Marcos Abraham, que é um ex-procurador da Federal Nacional. Ele acabou de entrar pelo 5º lá para o TRF2, né? Muito e bom. é espetacular. Acabou de lançar um tributário também, e provavelmente é tão bom quanto, né? Abraham. E também porque geralmente os temas estão imbricados. Ele não vai, na Procuradoria da Federal Nacional, ele não vai fazer uma pergunta para você só sobre constitucional, só sobre administrativo, só sobre tributário, previdenciário. Ele vai fazer para você uma pergunta de constitucional que entra por um tema de financeiro e econômico, ou uma de financeiro que vai pegar um tributário. Que a segunda também. fase mostra isso, às vezes, como é multidisciplinar, as questões. Eles já vão ter uma abordagem isolada, né? Então você precisa ser bom em financeiro, em tributário, em econômico, porque todas as outras disciplinas vão rodar, vão ficar ao redor delas. Verdade. Então, mesmo que não seja tão volumoso sozinho, mas acaba tendo esse impacto todo. E, enfim, em síntese é a história, né? Eu gosto de dividir sempre 4 pontos, né? Que é a parte da doutrina, jurisprudência, lei seca e simulados. São os 4 pontos ao redor do qual girou meus estudos, né? Giraram meus estudos. Também tem essa questão de você aprender o seu próprio gerenciamento de memória, né? De curto prazo, longo prazo, médio prazo, isso é com você, por isso ninguém pode falar para você como fazer, né? Teve colega da gente que falou, não... e aí, como era teu horário de estudo? Ele falou, não, eu acordava e eu vi o que é que eu tava com vontade de estudar. Cara, como é que você passou assim, velho? Eu tinha que ter o meu horário ali todo programado. Então, muito diferente. E uma coisa também bacana... estudo é complicado, né? Estudo? Existe, né? Você vê como... Exatamente. Como é diferente, né? Plural. Como você fala. E o que o Lucas falou também, que eu faço questão de realçar. Você ser um bom concurseiro não faz de você um bom profissional e nem faz de você útil para a sociedade. E isso não vale de nada, a não ser para você mesmo, né? Tem até uma frase de Bruce Lee que ele fala que o que você faz requer comprometimento emocional. Ele diz, o que é que você está fazendo? Você está querendo se amostrar? Como a gente falou no Nordeste, né? Você quer aparecer? Porque é o que você faz. Eu passei em não sei quantos concursos. Você está sendo egoísta. Você está pensando na sua imagem, né? O que a sociedade vai perguntar para você, lá no fundo do seu coração, é o que é que você está fazendo pela sociedade, o que você está fazendo pelos outros, né? Então eu nunca quis ser um bom concurseiro, eu sempre quis ser procurador da Federal Nacional e um bom procurador da Federal Nacional. E, enfim, esse pensamento para vocês é importantíssimo. Essa geração da gente agora que está entrando no serviço público está se chocando até com essa realidade, né? Que essa indústria de concurso gera para a gente um pensamento às vezes de que é o céu e de que você chegou lá, você está no auge, está numa coisa espetacular, que você não tem que fazer nada, quando ali está começando a sua vida e ali está começando o momento pelo qual você vai saber de verdade o que é passar perrengue, o que é ter dor de cabeça, o que é se estressar, né? Esse primeiro ano de procuradoria para mim foi assim, muita responsabilidade que eu não sabia que eu ia ter jamais na minha vida, né? Então, e também não é o céu, porque você vai ter muito mais estresse do que você tinha quando você estudava, você não tinha estresse nenhum, nem dor de cabeça, nem responsabilidade, né? E o Procurador Nacional tem aquela margem de uma canetada sair milhões, bilhões às vezes, né? Então é muito importante falar isso para vocês. Delicadeza, né? E assim, eu acho também, por fim, já terminando, destacar o que o Felipe falou no começo, né, de que cada um tem seu método e tal. Nesse sentido, teve um professor meu que chegou para mim certo dia e disse... Jurandir, ele tinha, na realidade, eu estava no 5º período, 6º período, ele tinha sido aprovado para promotor do Ceará recentemente, um dos meus maiores mestres. E ele falou, Jurandir, não há gurus. Não há gurus. Ninguém pode lhe dizer como viver a sua vida.
Ninguém vai lhe dizer a melhor forma de conseguir o que você quer, ninguém vai lhe dizer como você vai ser mais você, né? Isso aí só você pode trazer, né? E nessa parte, inclusive, de período de sofrimento, período de dificuldade, isso remonta totalmente à parte do budismo, né? E já entrando também no próprio Nietzsche. Nietzsche fala nisso, né? Na dor e no Zaratustra ele fala que ele é um viajante e ele não gosta de planícies, né? Ele só é um subidor de montanhas, né? Isso quer dizer que é nos períodos mesmo de dificuldade, de sofrimento, é com a dor que o ser humano cresce. Se a gente nunca sofreu dor, a gente nunca vai sair do lugar. Então, esperem que os períodos mais difíceis da vida de vocês vai ser o período que vocês mais vão se encontrar e que vocês vão mais ter a possibilidade de crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? E é esse tipo de gente que a gente precisa dentro do serviço público, tá? A gente precisa de gente vestindo a camisa pela sociedade. O trabalho do procurador da Fazenda Nacional é o trabalho de lutar por justiça social. E, enfim, a gente tem que ter essa consciência, né? Mas, enfim, essas conclusões. Caramba, queria para hoje. Que espetacular, assim. Eu tô muito feliz de escutar você, até me sentir assim, né? Arrepiou um pouco de ver como o amor que você tem pela instituição, o fato de você mostrar que você é um super-homem, né? De tantas coisas que ele faz, tantas coisas que ele representa. E o que eu acho incrível, assim, em Jurandir, é os olhos dele brilham a falar disso. É perceptível no olhar, o cuidado, o zelo. E isso são características de pessoas realmente que têm um dom ou que são vocacionadas, como ele foi chamado, né? Desde o estágio tá lá, mas pensou em ser delegado da Polícia Federal. Então, daí você vê, você está aberto às modificações da vida, você está aberto às situações de... Sabe aquela pessoa que fala, eu sou assim e eu vou morrer assim? Terrível, terrível, meus amados. Porque, veja, você percebe a percepção de uma pessoa ter a possibilidade de saber estar errado, de modificar de opinião, de gosto, de saber aquilo que você nasceu para fazer. Então, você tem que estar suscetível às mudanças e tem que encará-las, né, com muita satisfação, com muito prazer em saber, poxa, como eu estive errado, ou como eu pensei diferente, como eu falei assim com o Lucas, eu falava como eu pensei errado nos métodos e nas formas que eram corretas. E eu acho que escutar isso de você, dessa capacidade de estar sempre com as portas abertas às modificações, de enxergar aquilo que você hoje está fazendo na PFN, de quanto você vai impactar as pessoas em termos, sabe, de proatividade mesmo, de bondade, de boa fé. Isso dá gana, velho, dá vontade de viver, assim, isso é muito legal. Tem que se lembrar, né? O procurador da Fazenda Nacional ele representa o país, né, cara? E a gente tem um país que precisa da gente ali, né? Então... E você ter o pensamento de que você vai chegar no cargo e acabou para você, tem um país precisando de você. E você é exatamente quem está ali para representar, né? Massa. Eu acho que tem que seguir por essa perspectiva, né? Massa, bicho. Pessoal, a gente tá chegando aqui no fim, né? Queria agradecer a doutor Juranda, como eu gosto de falar carinhosamente. Juranda. Desculpa, mas é como eu gosto de chamar. E assim... Bicho, literalmente, fiquem à vontade, mandem as mensagens. Eu quero lembrar também que eu estou disponível no Twitter, sim, né? Eu uso muito o Twitter. @o procurador também, pessoal, tem um, né? Na realidade, a gente, durante o concurso, a prova oral ali, a gente pensou, cara, a gente tá captando muita informação, vamos botar em algum lugar. Uhum. E a gente montou aquele Instagram, o perfil, o procurador, tá aí no Instagram. Mas assim, é difícil a gente colocar coisas, mas a gente tá acessível por lá também, tá? E no Twitter, geralmente, é que eu sempre estou colocando uma coisa ou outra, uma observação ou outra, né? Eu deixei destinado para compartilhar coisa da Procuradoria. Mas, enfim, sempre estou à disposição. Uma mensagem final aqui, bastante simples, que me veio na cabeça também. Eu estava refletindo uma coisa que você falou, que era justamente a percepção de você ter essa modificação, quando ele se comparou com o Lucas, que às vezes ele precisava estudar um pouco mais para conseguir absorver o conteúdo. E isso me rememorou um fato muito importante assim também na minha caminhada. Eu sempre me senti, e sempre fui também, eu tenho que confessar, o aluno que muitas vezes sentia que eu não conseguia absorver. Sabe quando o professor fala, pessoal, não sei quem, todo mundo aprende, e pronto, eu não conseguia aprender. Às vezes eu balançava a cabeça e fingia que entendi a matéria, quando na verdade eu não tinha entendido. E isso despertou dentro de mim a percepção que eu
tinha necessidade de ler e reler várias vezes a mesma coisa. Então, eu acho que quando a gente vai conversar sobre essas genialidades, essas extraordinariedades, essa inteligência... É injustiça até. É injustiça com a gente que É se injustiça. quebrou. Eu não consigo ter essa propriedade de falar que não, velho. Inteligência não, bicho. Eu li e reli várias vezes até conseguir entender. Quem me falar que a gente é gênio é porque não sabe que a gente passou para chegar até aqui, né? Isso é verdade. Então, insistam, não desistam desse conhecimento. Vão atrás. O Jurandir também aqui é uma prova viva dos resultados, da possibilidade que você pode, enfim, ter os frutos. Agradeço a participação de todos vocês. Agradeço aqui a participação de Jurandir também, que vai ficar aberto às perguntas. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela gentileza e vamos em frente. Obrigado irmão. Pessoal. Fica à vontade aí. Obrigado, filho. A casa é sua. Vou deixar a live salva para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até logo. Agora, aquele defeito, né? A gente não sabe salvar, mas vamos embora. Cuidado. Que sinal? Opa!